Oba, já tem gente entrando na live. Gente, estão me ouvindo? Toda vez eu vou perguntar isso, mas é porque realmente às vezes meu celular dá um bug ali na coisa do microfone. E aí não dá pra saber se realmente tá ouvindo. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo. Aí, perfeito. Unisul Bahia. Gente, a Bahia tá em peso nessa live por causa do Stefano, que ele arrasou na divulgação lá na Bahia. Eu amei de verdade. Bahia é tudo. Tô com a cara de acabado, mas cheguei do plantão agora há pouco. E sexta-feira, né, gente? Não é fácil. Não é fácil. Bom, gente, então vamos lá. Ó, Unisul Bahia Fisioterapia. Fiz também. Gente, inclusive, depois estou atrás de outros profissionais que fazem residência sem ser enfermeiros, físios, nutris, farmacêuticos, psico, todas essas áreas para fazer lives com as programas de residência dessas áreas também, hein? Acho que vai ser muito legal. Porque assim, tem bastante enfermeiro na lista, tem muita especialidade pra gente fazer, a gente vai iniciar. Quando eu estiver terminando com os enfermeiros, a gente parte para as outras profissões também, hein? Que eu acho que vai ser sensacional, inclusive. Bom, gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre residência em neonatologia. E abraço para a galera da Unisul, da enfermagem Unisul. Sucesso. Gente, estou gostando de ver. Divulguem mesmo nas universidades de vocês, que é sucesso. Bom, hoje nós vamos falar sobre residência em neonatologia. Lembrando que a gente já fez uma live sobre residência em urgência e trauma. Fizemos uma live sobre residência em oncologia. Então, estão todas disponíveis no meu feed, tá? Vocês podem assistir lá no IGTV, tá completinho lá, vocês podem ver. Na primeira live eu expliquei bastante antes de começar sobre o que é o programa de residência. Então, Residente Onco e CESP. Ai, CESP, sucesso! Onco, maravilhoso, né, mano? Então, olhem lá, deem uma olhadinha se vocês ainda têm dúvidas sobre o que é os programas de residência, tá? Deem uma olhadinha na primeira live, eu falo no início dela sobre o que é um programa de residência, o que a gente faz. Agora já vamos partir, vou adicionar o Stefano aqui pra gente começar. Vamos esperar ele aceitar. Aí. Oi, amigo! Até que enfim, né, amigo? Eu já tava aqui babando por essas lives. Gente do céu, não, mas olha, foi pontual até, você viu? Pontualíssimo, você começou às 19 cravado. Eu tava só esperando dar 18, 59 segundos pra apertar o play. Perfeito. Olha, primeiro, antes de tudo, deixa eu só te dar um delay. Quero mandar um Diga. beijo pra galera da Unisul, que tá me assistindo, de onde eu vim, a Bahia, super forte, tá? Quero mandar um beijo pra galera da Residência Multi também, que tá me assistindo, Deise e todos os meus amigos. E mandar um beijo muito, muito, muito especial pra minha professora, Franciele, que tá aí assistindo a gente, e que ela tem uma experiência absurda em neonatologia, tá? Ai, que Só isso. incrível. Meia hora de Não, live eu agradecendo, né, amigo? não, tá certíssimo, tem que agradecer mesmo. Eu agradeço também pela divulgação que você fez, você arrasou. Amigo, eu Inclusive, coloquei gente, até muito em obrigado por site da acompanhar. cidade, tá? Coloquei até no site da cidade. Meu Jesus, até em blog a gente tá saindo. O que que é isso? O auge. Então, vamos lá, amigo. Se Vamos, apresente pro vamos. pessoal, fala um pouco de você, onde você se formou, o que que você faz Então, hoje. gente. Eu me chamo Stefano Almeida, né? Antônio Stefano, mas a galera me chama mais por Stefano. Eu sou da Bahia, do extremo sul, de uma cidadezinha pequenininha chamada Guaratinga, tem 21 mil habitantes. Mas eu estudei na cidade vizinha, chamada Eunápolis, que é próxima a Porto Seguro. Todo mundo conhece
ou deveria conhecer Porto Seguro, né? Porque cidade turística, litoral, é perfeição. E Exatamente. isso. E aí eu estudei nas faculdades integradas do extremo sul da Bahia, na Unisul, que hoje é da rede FTC. E me formei em dezembro do ano passado, sou enfermeiro, né? E agora eu faço residência aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mais precisamente no Instituto da Criança e do Adolescente. Eu faço residência em neonatologia, que é a melhor residência do mundo. Olha, não venha Ganha da falar isso na ONCO! minha. Brincadeira, gente. Amigo, você inclusive tem experiência com SAMU, né? Em áreas de intensivismo, já tem. Sim, exato, exato. Eu fui técnico, o meu tempo da faculdade, eu fui técnico por 6 anos, atuei como técnico. Sou técnico ainda, mas não atuo como. Eu atuei 3 anos em unidade hospitalar e atuei 3 anos no SAMU, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Foi Bacana. legal, foi uma experiência legal. E quando que surgiu o seu interesse pela neonatologia? Que momento? Amigo, então, a neonatologia de início nunca foi uma especialidade que eu pensei de cara. Eu sempre estava com os olhos brilhando para questões emergenciais, tipo a PH, ou urgência e emergência, emergência e trauma, enfim. Só que durante as minhas aulas de saúde da criança, que essa minha professora maravilhosa que está nos assistindo, ela falava muito das vivências dela em neonatologia, das experiências, dos casos, das síndromes raras que ela via, dos bebês que ela prestava cuidado. E aquilo sempre foi muito interessante, assim, eu sempre despertava um olhar, mas não era algo que eu falava assim, nossa, neonatologia vai ser a base da minha vida, sabe? E aí, Aham. quando eu me deparei com. Eu nem conhecia, na verdade, amigo, sistema de residência, né? Pra mim era Uhum. pós e ali fazia uma pós de boa. Só que no meio da faculdade, a gente conheceu uma professora chamada Renata Passinho. Ela, cara, ela falou tudo sobre residência. Ela foi residente, ela explicou como funcionava, e foi quando meus olhos, sabe, brilharam. Eu falei, não, eu preciso fazer isso. E Entendi. aí eu comecei a procurar. Fiz. Só que eu não me preparei durante os 5 anos para a residência. Eu me preparei os 5 anos para ser um excelente enfermeiro. A minha visão é: Aham. se eu quero ser enfermeiro, eu quero ser excelente naquilo que eu faço, independente da minha especialidade. Vou deixar Sim. para me preocupar com a especialidade, com o processo no final da minha graduação. Então, no meu último ano de faculdade, onde eu tinha só estágios e TCC, eu comecei a estudar. Comprei, né, o pacote Rômulo Passos, que a maioria dos enfermeiros usam, e comecei a estudar o ano inteiro para fazer essa prova. E prestei 2 provas. Foi a Certo. prova. A primeira prova que eu fiz foi para obstetrícia. Passei na primeira e segunda etapa, mas a terceira etapa, que era análise curricular, eu acabei perdendo. Porque eu não tinha um currículo assim tão invejável em questão de construção científica. Aham. E aí eu falei, não, eu preciso ser residente, eu tenho que ser residente, eu vou ser residente. Mas sempre foi voltado ao cuidado binômio mãe-filho. Era obstetrícia, fiz para obstetrícia, não passei na terceira etapa e tentei novamente no mesmo ano para neonatologia. Eu estava na dúvida entre cardio e neo. Só que eu pensei, poxa, cardio é uma especialidade legal, mas não é algo que me enche os olhos. E eu pensei na neo, eu fui pesquisar neonatologia e vi que é tipo uma bolha protegida de todo o universo, sabe? É um outro mundo, é um outro sistema, é uma outra carreira. Então eu pensei na minha construção como pessoa, na minha construção como profissional e pensei na especialidade como algo novo. É uma especialidade nova, teoricamente é nova, para a Perfeito. enfermagem. A gente não tem o mercado, a gente vê as estatísticas aí do mercado, eu pesquisei um pouco antes de fazer a prova, existem diversos UTIs neonatais, mas não existem profissionais especializados para tal. Existem aqueles profissionais, é como se fosse por osmose. Tem aqui a concentração de gradiente, tem as UTIs, e eu preciso de profissional. Então, vão trazendo os profissionais e eles vão criando A experiência, né? intimidade, exato, intimidade com a ANEL lá no trabalho. Falei, não, a neonatologia é algo interessante, eu vi a questão do catéter umbilical, de passar pique, e eu fiquei assim, não, são processos complexos e eu quero ser um enfermeiro de alta complexidade. E foi aí que eu Hum. decidi prestar a prova para a ANEL.
Mas de início, a minha motivação foram os relatos mesmo de professores. Entendi. E como que foi, inclusive, você comentou um pouquinho do processo seletivo que você fez, né, do outro que teve currículo e tudo. Como que foi esse de neonatologia? Explica para o pessoal como que foi a prova lá. Então, esse de neonatologia, minha língua embolou, tá vendo? Esse de neonatologia foram duas provas. Geralmente são três. É uma prova fechada, uma prova aberta e uma prova dissertativa. Ou às vezes quatro, que tem uma prova teórica. Uma prova prática, na verdade. No meu caso, foram duas provas. Foi uma prova fechada, uma prova objetiva com 40 questões. E uma prova aberta com duas situações problemas. Então, eu tinha que, para passar para a segunda etapa, eu tinha que conseguir uma pontuação na primeira. Daí eu fiz a prova, eram 40 questões, eu acertei 31. Passei na primeira parcial em segundo, eram 4 vagas só, para o país inteiro. E Aham. empatado com algumas outras residentes. A gente ficou meio que no empate. Eu falei, o que vai me salvar ou me derrubar é a prova aberta. Tá. E a prova aberta foi uma situação ética, baseada no código de ética. A gente tinha que dissertar nossa resposta baseado em condutas éticas profissional. E a outra foi para realizar um plano de cuidado a uma adolescente que acabou de ser diagnosticada com diabetes mellitus. E Uhum. aí, nessa segunda prova, nessa parcial, eu passei em quarto lugar. E aí fiquei com a quarta vaga. E então o conteúdo da prova não foi específico sobre neonatologia, foi Não. questões gerais de enfermagem. Exato, foram questões gerais, por gerais mesmo, e o que mais caiu foram questões de epidemiologia. Tinha muita questão de epidemia para você fazer cálculo de coeficiente de mortalidade infantil, materna. Caíram algumas questões de cuidados em sala de parto, que não deixa de ser neonatologia, questões de vacinação. Caíram coisas de saúde da criança, mas não foram especificamente problemas da neonatologia. Sim, entendi. É porque tem provas que são especificamente voltadas para a especialidade, né? Que vai tentar. Sim, E é muito interessante você falar isso, amigo, da questão do currículo, porque tem muita gente que desanima de tentar processo de residência porque acha que não tem currículo e, gente, tem processo seletivo para todos os tipos. Então, sim. não desistam de residência só por conta de currículo, não. Eu sempre falo, currículo não é o essencial. O mais importante é a prova. É ir bem. Sim, exato, amigo. Amigo, quais as áreas que vocês têm rodízio aí no seu programa? Amigo, então, a gente, aqui no Instituto da Criança, nós temos dois centros de neonatologia. Tem a CTIN-1 e a CTIN-2. Então, é o Centro de Terapia Intensiva Neonatal 1 e 2. Que se divide basicamente assim. O Centro Neonatal 1, que é no HC, que é no Hospital das Clínicas, no 10º andar, ele atende mais prematuros. Então, são aquelas crianças que nasceram antes do prazo, antes do termo, né? E geralmente prematuros extremos ou prematuros tardio, mas são prematuros. E a CTIN-2, ela está mais voltada a recém-nascidos com doenças de correção cirúrgica. Então, são malformações congênitas. E Sei. a UTI que eu tô agora é a CTN2. Eu tô na UTI cirúrgica, que a gente chama lá de UCINE. Ela é referência nacional em hérnia diafragmática. Então, as mulheres do país inteiro que têm diagnóstico na gestação de hérnia diafragmática, elas vêm ganhar neném aqui, a grande maioria, por ser um centro de referência. Então, é uma UTI realmente, assim, de alta complexidade. A gente passa pela atenção básica. Uma vez eu tava conversando com um amigo, ele, mais atenção básica. Aí ele ficou assim, mas atenção básica, você tá fazendo postinho, postinho, olha, você tá fazendo postinho. Eu falei, né, a gente tenta explicar, entender que o processo da neonatologia não é só a alta complexidade, não é só o fato de eu estar na atenção terciária. A gente também tem que entender a família, a gente tem que entender que aquela criança que nasceu prematura, ela pode ter uma displasia, e ela pode levar esse problema para casa, e ela pode ir com oxigênio. E o depois? O que acontece? Então a gente passa pela unidade básica de saúde para entender o pré-natal, a atenção primária e acompanhamento dessas crianças, porque uma hora ou outra elas vão receber alta da UTI.
Então, a gente tem que ter essa capacidade de dar continuidade à assistência, seja ela de média, baixa ou alta complexidade. A gente tem aulas também. Esse ano não está tendo por conta do coronavírus, né? O coronavírus, ele veio para abalar com as nossas estruturas. E aí, a gente tem a aula de políticas públicas no Sírio-Libanês, mas as aulas foram adiadas, a gente não sabe quando vai ter. E a gente passa pelo centro obstétrico. A gente tem um momento de estágio no centro obstétrico porque a gente treina recepcionar a criança, reanimação neonatal. Porque aqui funciona assim. Quando vai nascer uma criança, seja ela prematura ou com alguma malformação congênita, seja hernia diafragmática, gastrosquise, onfalocele, atresia de esôfago, imperfuração anal, a equipe de enfermagem NEO vai para o centro cirúrgico, para o centro obstétrico, recepcionar essa criança. Então, é a gente que recepciona. Daí a gente passa um tempo também no centro obstétrico. Então, geralmente a gente passa pela UTI de prematuros, UTI cirúrgica, a gente tem aulas externas em outros hospitais, a gente passa pela atenção primária e pelo centro obstétrico. Ah, perfeito. E qual é a rotina de vocês? Assim, como funcionam os plantões? Qual a carga horária de aula? Em tempos normais, né? Considerando uma situação normal. Porque agora... Amigo, tem uma figurinha que nos define. É cansativa a vida do residente. Eu sempre falo com as minhas professoras, por que vocês não falaram que residência é tão difícil? Mas se falar que é difícil, ninguém vai fazer. Mas é muito bom, gente, façam. Então, em tempos normais, a gente tem aula prática, né? A gente tem estudo prático, que são os plantões nas unidades, e a gente tem os estudos teóricos, que são aulas que a gente faz junto com a pós-graduação. Aqui no Hospital das Clínicas, eles dão pós-graduação em emergências neonatais e pediátricas, e aí a gente entra nos módulos da pós, dos alunos da pós, a gente entra nos módulos de emergências neonatais e pediátricas. Geralmente, as nossas aulas, quando a gente começou, seriam na segunda, na quinta e na sexta aula. De manhã seria um plantão, tipo das 7 às 12, e das 13 às 19, aula. A gente teve aula no início, eu tive treinamento no Corém da Santa Cecília aqui em São Paulo, com relação a emergências neonatais. Então a gente foi para um centro de simulação, onde crianças entubadas começavam a desaturar e a rebaixar, e a gente tinha que se movimentar e se agilizar. Tive aulas de cálculo de medicação, porque, amigo, a nossa best friend, assim, mais que irmãs, friends, mais que amigas friends, é uma calculadora de bolso. A calculadora é, assim, o babado que vai salvar a nossa vida. Porque, amigo, são cálculos em cima de cálculos. Então, a gente teve uma semana... MLs, né? Tipo, é muito... Amigo, é 001, 008, 0004. Eu fico assim, oh my gosh, porque eu fugi da aula de matemática. Mas é muito louco, porque assim... É um processo, amigo, totalmente diferente do adulto. Pra frente eu posso explicar direitinho o porquê, pra não fugir da metria da live. Mas eu tive essas aulas, a gente tem as aulas com a pós-graduação. Então a gente faz um ano junto com a pós-graduação de conteúdo teórico, a gente vai para o Sírio-Libanês, tem aula de políticas públicas, a gente vai para outras instituições e acaba tendo aulas também, e as aulas são no próprio HC. Eu tive aula no Itaci, que é no Instituto do Tratamento de Câncer Infantil também. A gente teve aula lá. E é isso. Agora a gente não está tendo conteúdo teórico em sala. O que está acontecendo nós estamos dando plantões de 48 horas. Então, é um conteúdo teórico-prático, né? São 48 horas semanais agora. Antes eram 60, em dias normais. Mas com o coronavírus passou a ter 48 horas semanais. Então a gente faz em média 4 plantões de 12 na semana. E aí o que acontece? A gente está estudando em loco, em prática, por exemplo. Essa semana, quinta-feira mesmo, eu fiquei com uma criança com uma síndrome rara. Tipo, é uma para 300 mil nascimentos. Chama de MAC, que é uma malformação adenoide cística. Então, essa criança ela tem alterações pulmonares e alterações circulatórias. É uma criança grave.
E eu nunca tinha escutado falar de MAC. O que é MAC? MAC pra mim é o produto da MAC, que você passa um batom, compra uma maquiagem. Blogueiras Ok. choram, né? Ganho blogueiro. Então eu não sabia o que era uma MAC, fui estudar, pesquisar e o que acontece. Como são síndromes e doenças específicas da ANEL, ali que são nenéns que nascem com aqueles problemas, então você vai ver muito mesmo na UTI neonatal, a gente começa a estudar em loco, a gente vai beira-leito, a gente tem uma preceptora, a gente assume esse paciente por 12 horas, né, um plantão de 12 horas, e a gente começa a estudar aquele caso. Ou, por exemplo, tem uma hernia diafragmática instável, em leito já, e amanhã eu vou ser o enfermeiro residente que vai cuidar dessa criança, né? Que vai lançar os cuidados de enfermagem junto com a minha preceptora. A gente nunca fica sozinho lá. Nunca, 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 nunca. E o que é interessante e importante, porque é um lugar Sim. extremamente, né, instável. Muito delicado, né? Exato. E aí a gente estuda em casa as drogas. Geralmente uma criança com hernia diafragmática, ela tem do seu lado 10 bombas de infusão. Tipo, uma bomba correndo miurinona, alprostadil, fentanil, dexmetomedina, tá entubado. O que eu achei assim, amigo, o auge na UTI NEL, que é diferente, né, que na minha rotina eu aprendi, é sobre ventilação de alta frequência oscilatória e ventilação de alta frequência, porque eu nunca tinha visto um ventilador mecânico que fizesse a criança, tipo, o tórax da criança não expande, retrai como uma respiração, né? Um processo respiratório normal, uma ventilação normal. Ela só fica em frêmulo mesmo, amigo. O tórax só faz assim, ó. Eu vi que 1 Hz, ele é calculado em Hz. Tipo, não tem PIP, PINSP, pressão inspiratória. São processos diferentes. Nesse ventilador é calculado a amplitude, a MAP. Tem uma PIP e tem o Hertz. Então, 1 Hz equivale, em média, a 60 ventilações. Então, tipo, 1 Hz, a criança faria 60 incursões, que é natural de um neonato, né? Só que, numa neném de hernia diafragmática que eu cuidei, ele tinha 10 Hz. Então, ele fazia quantas ventilações em média, amigo? Quase 600 ventilações, né? Ele ficava Minha aqui, cabeça bugou na conta, Não. consegui, desculpa. Eu fiquei assim, meu Deus, como é possível isso? Gente, muito louco. Sim, e aí, mas geralmente a gente tá fazendo assim agora. Nossa rotina tá sendo, não tá tendo as aulas teóricas em sala, mas tá tendo em loco. A gente estuda os pacientes em loco. E a gente estuda o paciente hoje. No próximo plantão, a gente fala para a preceptora o que a gente entendeu e aprendeu. E dias depois, 1, 2 ou 3 plantões depois, se o paciente estiver lá, a gente assume o paciente novamente. E a preceptora só fica do lado, observando o que a gente aprendeu e o que a gente deixou de aprender, para que a gente consiga se tornar, né, um topzera da ANEL. Entendi. É muito legal, amigo. E tem outras profissões, né? Ficam junto lá com vocês? Sim, então, lá nós temos residentes médicos, tipo, residentes médicos, assim, tipo, uns 6, 7 residentes médicos. A gente tem físio, a gente tem a fisioterapia, que na neonatologia, assim, tem em todas as áreas. Mas, por minha experiência em neo, a fisioterapia na ventilação mecânica é assim, sabe? O auge dos auges. Tem os residentes da enfermagem, nós somos em 4. Da NEL da físio são em 6. Dos médicos, geralmente tem 6, tem 5, tem 7, eu não sei como funciona. Temos terapia ocupacional, a gente tem serviço social, temos residentes do serviço social. É uma equipe multi, né, amigo? É uma UTI, é uma equipe multi, a gente precisa de várias profissões para que a gente consiga olhar essa criança e essa família como um todo, né? Com certeza. Amigo, então fala pra gente um pouco sobre os pontos positivos e os principais desafios do seu programa de residência. Amigo, os pontos positivos a unidade que eu estudo é uma instituição pública, né? Atende por convênio, mas é uma instituição pública. E por ser uma instituição pública, é acreditada, sabe? É uma instituição com ANA 3 e tem um processo, um peso que vai me trazer para o meu currículo profissional e para minha construção, tanto pessoal quanto profissional também. Porque os processos que são feitos lá são processos muito complexos. São unidades de referência nacional, né? Em doenças, em patologias específicas da neonatologia. Então, isso para mim traz
uma alegria, um conforto, traz um orgulho. Eu me sinto extremamente orgulhoso, amigo. Eu encho a minha boca para falar da minha residência, do meu programa, de onde eu estou. Claro, existem N pontos negativos, eu não vi todos. A gente começou agora esse ano, a gente é R1, né? Calouro. A minha R2 está assistindo, Bia, ela falou que se eu não mandasse um beijo, ela ia me matar. E a gente é calouro, então assim, tem muita coisa ainda que eu não vi, mas tem muita coisa que eu vivenciei em pouco tempo que me trouxe pensamentos positivos de, não, eu preciso persistir, eu sou capaz, eu consigo, eu vou ficar, eu vou fazer bem, eu vou fazer direito. Olha o tanto que eu evoluí. Amigo, quando eu cheguei na neonatologia, eu não me sentia nem enfermeiro, porque quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, onde é que eu tava que eu não estudei isso? E aos poucos a gente vai, né, crescendo e se construindo e aprendendo e vendo nossa evolução. Então, os pontos positivos é a estrutura na qual eu estou inserido, o processo no qual eu estou fazendo parte, sabe? É muito importante para mim como enfermeiro neonatologista e para mim como pessoa. A gente aprende muito com as famílias, lá tem grupos, né, com as famílias, com os pais. E a gente aprende muito, eu aprendo muito. Então, os pontos positivos é que na minha construção profissional, a unidade que eu estou me traz um peso bom, um peso benéfico, sabe? Entendi. E os principais desafios que você encontrou, assim, tanto não só da área, mas também tudo que envolveu você ter que se mudar para vir para cá. Fala um pouco sobre isso, como foi para você? Ai, amigo, a vida do residente é cansativa. Então, foi difícil para mim, foi muito difícil, porque assim, o processo seletivo, ele demorou. Ele não saiu no prazo que era para ter saído. Eu não consegui me preparar financeiramente, psicologicamente. Eu não consegui ter casa para falar assim, não, eu vou para tal casa. A minha sorte, o meu assim, Jesus tomou conta e falou, você vai dar tudo certo. Foi porque eu tenho um ex-cunhado, ele é ex-marido de minha irmã, e ele veio morar em São Paulo. E quando eu tive que vir assim urgente, porque o resultado saiu em cima da hora, eu precisei vir da entrada de Corém, eu nem me formei com a minha turma, para você ter uma noção. Eu tive que fazer uma formatura separado da minha turma para conseguir pegar uma declaração de que eu me formei, para conseguir dar entrada no Corém, para conseguir me matricular. Amigo, foi um gasto extremamente grandioso para minha família e para mim. Eu tive que fazer rifa, então eu fiz rifa, os meus amigos lá na Bahia, a gente fez rifa, vendia na faculdade, a galera comprava pra me ajudar. Então eu consegui arrecadar um dinheiro da rifa, eu consegui custear passagens, mas não foi fácil. Não foi fácil porque vir fazer a prova não é fácil, vir da entrada do Corém não é fácil, são processos difíceis. Então, só pra vir eu já tive um desafio. Eu chorava dias e dias e dias pensando em desistir, falei, eu não vou porque não é pra mim. Como eu vou me manter? Eu não consigo andar. Na minha cidade, que é pequenininha, eu vou conseguir andar naquela imensidão de São Paulo. Então eu tinha muitos medos. E aí eu conversei muito com os meus professores e com os meus pais, e eles me motivaram a estar aqui hoje. Então os meus desafios já começou pra vir, amigo. Foi assim, o auge dos auges. No serviço, a gente encontra em toda a unidade, em todo lugar que a gente vá, pessoas que elas não estão dispostas a te ajudar, elas não estão dispostas a fazer com que você cresça e evolua. Então, tenho esses desafios também com colegas de profissão, porque uma das minhas experiências mais horríveis assim, até então, né, que tem pouco tempo, foi eu tava na CTN1 e eu tava na média complexidade, porque lá é baseado não é média complexidade, mas cuidados médios, cuidados de alta complexidade e cuidados intensivos. É separados, né? Porque o binômio mãe e filho, o neném por si só já é um bebê com dependência, então ele não é colocado como baixo risco, ele já é de médio risco. Eu estava no médio risco, que é onde a gente aprende a técnica de banho, a técnica de troca de fralda, de avaliar lesão perianal, avaliar tecido, né, da região perineal, a gente aprende a técnica correta de sucção, então ensinar a criança a tomar o leite, a gente aprende a mexer em gavagem, porque a gente aprende a passar COG, né, catéter orogástrico, a gente aprende muitas coisas. A gente aprende que tem a sonda orogástrica e o catéter orogástrico. É basicamente a mesma coisa, mas o que diferencia é o que entra e o que sai. E eram coisas que pra mim tudo era sonda. Tudo é sonda, é sonda. Vamos passar uma sonda. Então são processos diferentes que eu aprendi e uma das funcionárias de lá, ela sempre dificultava o processo dos R1, sabe? A gente preparava as coisas para dar banho, quando a gente ia olhar na pia de banho,
já tava lá tomando nosso lugar, e atrasava nosso serviço, falava que a gente tinha que esperar, porque a gente começou agora, tipo, não tenho paciência pra quem tá começando agora, sabe? Mas tem esses processos dos colegas, tem pessoas maravilhosas. A minha preceptora, amigo, a minha preceptora, Cristiane, ela é incrível. Ela, assim, Deus falou assim: olha, Stefano, eu vou colocar uma pessoa na sua vida que ela vai tomar você como filho. Ela me trata como se eu fosse filho. Assim, é o meu filho. Se eu machuco meu dedo vou estourar uma ampola e machuco meu dedo, ela, Stefano, não faça isso, pelo amor de Deus, o que sua mãe vai dizer? Vai dizer que eu não tô cuidando de você. Então, são coisas que confortam o nosso coração, porque além de profissional, de residente, de passar por um processo estressante, de sair de casa, de fazer prova, de passar em prova, de vender rifa para vir para estar aqui, a gente tem que lidar com pessoas. Então, quando tem alguém que te abraça, te coloca no colo e fala assim: vem que eu vou cuidar de você, neném, é muito bom, é muito bom. Ah, que bom, amigo. Fico feliz. E, assim, com essa pandemia, o que foi que mudou, assim, você já comentou algumas coisas, né, como carga horária e aulas, mas teve mais alguma coisa que afetou, assim, no processo da residência e como funciona? Amigo, afetou. Afetou porque o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, ele fechou para Covid. Ele agora é referência, né, em atendimento de Covid, então casos de Covid vão para lá. Eles separaram, em média, 900 leitos para atender Covid, leitos de UTI, leitos de enfermaria. E a neonatologia, a CTIN-1, que era a primeira que a gente passava, é no HC, não é no 10º andar. Então, o que eles fizeram? Como são 2 UTIs e a gente tem crianças cirúrgicas graves e a gente vai ter, teoricamente, né, nenéns com Covid, eles separaram. A UTI neonatal, que era no HC, a CTN1, foi pro HU, pro Hospital Universitário lá no Butantã. Então, a UTI de prematuros está sendo no HU. Tem a UCINE, que é no Instituto da Criança, que é a UTI que está recebendo prematuros agora também, mas são crianças de correção cirúrgica, gastrosquise, uma falocélia, atresia de esôfago, hérnia diafragmática, enfim. E o HC, o Hospital das Clínicas, o Instituto Central, na verdade, o Instituto Central, porque HC é o complexo, né? O Instituto Central, o B10, que a gente chama de B10, que é o berçário 10, né? No 10º andar, ele está sendo para recepcionar crianças suspeitas ou confirmadas de Covid. Então, nós somos em 4 residentes. E aí teve um sorteio. Uma residente, né, super corajosa, falou: não precisa me sortear não, eu fico aqui no covidário, pode me deixar aqui. Eu falei: vai com Deus, mulher, fica aí, em nome de Jesus. E aí, 2 iriam para a UCINE, que era para UTI cirúrgica. Na UCINE, a gente não recebe Covid. Lá, teoricamente, não é para receber Covid. Lá são para crianças com problemas cirúrgicos, prematuros, sem Covid. Tá? Lá tem o isolamento, tem todo o processo, mas é sem Covid. E ficaram, então, 2 residentes lá na UTI de Covid, no Instituto Central, e 2 foram para a UTI cirúrgica, sem tempo de rotação. Por quê? Quem está lá no IC não vai poder vir para o estudo da criança. Porque como eu vou trazer uma pessoa que estava trabalhando com Covid para uma unidade que não recebe Covid? E a contaminação cruzada, para onde vai? E nós 2 que estamos na UCINE, na UTI cirúrgica, também não temos tempo de rotação. A gente não sabe quanto vai para o centro obstétrico, porque o centro obstétrico foi para o HU. Porque aqui, como é uma unidade referenciada, a gestante não chega do nada para ganhar lá. Ou ela faz o pré-natal lá, ou ela é referenciada para ganhar lá. Lá é uma unidade referenciada. As crianças que vão para lá, a gente já sabe quem é a criança que vai vir, que dia vai vir, com que patologia ela vai nascer. É uma unidade referenciada, não é porta aberta, sabe? A neonatologia e o estudo da criança é referenciado. Então, a gente não sabe quando vai para o CO, a gente não sabe quando vai para atenção básica, a gente não sabe quando vai ter aula no CIR. Então, estamos fixos pelo menos, assim, por alto que a gente ouve da preceptoria, é até agosto e setembro. No mínimo, a gente vai se manter na mesma unidade. Então, elas vão continuar no Covidário e a gente vai continuar na CTN2. Então, atrapalhou todo o fluxo de rotação. Mas eu tive a sorte de ir para o centro cirúrgico, recepcionar criança de hérnia, recepcionei criança de gastrosquise. Então, eu estou tendo uma experiência muito boa, muito grande. Ah, é muito legal, amigo. É muito bom, assim, ver, né, tipo, todo o processo que é pra você, que é diferente. Cada live, cada pessoa, cada enfermeira aqui tem uma história diferente. E essa história, acredito que inspira muita gente. Eu tô vendo a galera da sua faculdade comentando, assim, o quanto que
inspirador você estar falando sobre isso. Então, assim, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Eu acho que é muito importante a gente alcançar quem está se formando, porque, assim, muita gente não tem esse norte, essa noção, né, de que é possível você conseguir entrar em um programa de residência, que é possível. Tem gente que nem sabe que enfermeiro pode fazer residência. Então, assim, Sim. gratidão mais uma vez por ter aceito o convite e por compartilhar com a gente suas experiências. Foi um Agora a gente vai prazer. passar para as perguntas da Sim, galera, tá? vamos A lá. primeira que fizeram foi: quais os principais casos que vocês atendem lá? A maioria dos casos são Amigo, pacientes. então, lá a gente só atende bomba. Aqueles. Lá, como eu te falei, a gente tem a UTI de prematuros, então a gente atende prematuridade, que por si só é necessário uma unidade de cuidados intensivos, porque são crianças que ainda estão em desenvolvimento, vão ter alterações pulmonares, circulatórias, neurológicas. Ela precisa de um ambiente controlado, então vem uma incubadora com umidificação, controle de temperatura. A, a gente atende na unidade que eu tô agora, assim, o que eu recebi, o que eu vejo são crianças de doenças com malformações congênitas de correção cirúrgica. Então, Aham. eu já cuidei de gastrosquise, que é quando a criança não tem a parede abdominal bem formada, ela tem as vísceras digestivas externizadas, exteriorizadas. Ai, amigo, minha língua tá horrorosa. Exteriorizadas. A gente atende muito onfalocele, que é quando a criança tem essa evisceração pelo umbigo, mas ela tem a película protetora. E, assim, o auge da UTI lá, por ser referência, é a hérnia diafragmática. A hernia diafragmática, assim, amigo, é uma O que mais? patologia extremamente grave, gravíssima, gravíssima. Muitas vezes a criança, quando nasce, quando a gente vai buscar no centro cirúrgico, ela já tem que ser entubada, muitas vezes, no colo. Tipo, saiu a cabeça, saiu o resto do corpo, cortou o cordão, entuba. E ela já vai pro berço para ser recepcionada pela equipe neonatal, entubada, e a gente não pode fazer ventilação com pressão positiva, porque as vísceras estão todas no tórax, a criança não tem o diafragma, ou é Bokdalek, ou é uma diafragma mediana, e ela tá com o estômago, as vísceras no tórax. Como eu vou fazer ventilação VPP, né? Ventilação por pressão positiva, eu vou causar barotrauma, vou lesionar vários órgãos que estão ali. Então a criança entubou, conectou no ventilador, colocou parâmetros e vamos reanimar. Se precisar fazer RCP, vai fazer. Se precisar entrar com drogas de parada, a gente vai entrar. E aí a enfermagem aqui tem um papel assim sabe? Incrível, genial. A enfermagem aqui tem uma autonomia muito grande. Os enfermeiros, eles são muito conhecedores de causa. Então, quando a gente vai buscar uma criança no centro cirúrgico, amigo, a equipe do centro cirúrgico nem chega perto de você, não. Você se sente tipo assim, eu sou o deus da neonatologia, garota, dá licença. A criança Robbins, corre aqui. sim, Arizona Robbins. Arizona, a criança é nossa, a responsabilidade é nossa, o manejo é nosso. E assim, uma das coisas que eu mais achei assim, que eu tive mais medo mesmo de cuidar, foram crianças com hérnia diafragmática. Pela complexidade da lesão, da patologia, pela hipertensão pulmonar significativa. Então, é uma criança que está muitas vezes em VAFO, que é a ventilação de alta frequência que eu te falei. É uma criança que está usando óxido nítrico. É uma criança que tá usando 10 bombas de infusão. Amigo, eu não sabia mexer na bomba de seringa. Pra mim, a bomba de seringa era um monstro. Tipo assim, meu Deus, uma bomba que eu tenho que conectar uma seringa pra ela gotejar 0,08 ml hora. E aqui tem uma questão muito grande, assim, nessas crianças, de maneira geral, é que a gente atua, nós enfermeiros, atuamos muito com a multiplicação dessas receitas. Por exemplo, na criança com hernia diafragmática ou qualquer outra criança, o médico prescreve, suponhamos que ele vai mantê-la sedada, né, para ela não ter alteração, brigar com o ventilador, e não sentir dor também, ela entra em analgesia. E aí ele vai colocar, sei lá, um Dexmed, um dexmedetomidina, um sedativo lá, a alfa-2. Tá, colocou um sedativo, só que ele coloca uma vazão, por um tempo, por exemplo, um volume de 2,4 ml, tipo, o médico prescreve. Volume total 2,4 ml com a vazão de 0,1. Pensando como enfermeiro, tipo, foram uma das coisas assim que, além das gravidades patológicas que eu atendo, foram as questões gerenciais e as questões de pensar no meu plantão de 12 e de 24 horas. O meu equipo, amigo, a minha preceptora,
me ensina até quantos ml tem no Clave, no Equipe, porque eu preciso saber quantos ml tem no Equipe para eu não mandar volume a mais ao meu paciente. Pensa aí, eu tô com um prematuro de 700 gramas na minha mão. Como eu vou mandar um volume grande para ele? Eu tenho que saber. Minha medicação vai chegar até ele com quantos ml, com quanto tempo, eu tenho que saber tudo isso. E isso foi o auge na minha carreira. E aí, a gente duplica, quadriplica. E uma das coisas que eu achei mais legal foi uma criança que eu fiquei. Já viu aquela criança que só vê em filme o Bebê Azul? Ai, o Bebê Azul. Um filme que tinha um bebê azul. Não sei se você já ouviu falar. Ai, o Bebê Azul, que foi o auge, o Bebê Azul, Bebê Azul, Bebê Azul. Não vi falar Então, desse filme, desculpa. eu já fiquei com uma criança que tinha esse defeito de septo atrioventricular. Então, o coração dela era realmente uma câmara com 4 compartimentos unidos, não era separado. Então, o sangue não fazia átrio, ventrículo, artéria, pulmão, voltava átrio, ventrículo, artéria e corpo. O sangue, ele rotacionava dentro do próprio coração e voltava para o corpo. Então, tinha uma quantidade de CO2 absurda. Tipo, a saturação alvo dessa criança era 85%. Tipo, e tava assim, 85% é o alvo, tá ótimo pra ele. E o bebê azul, amigo, da cor do meu álcool gel, porque agora o álcool gel é nosso parceiro também, junto com a calculadora, né? Azulzinho da cor do álcool gel, a coisa que eu fiquei assim, gente, meu Deus. Pra mim isso era coisa de literatura, sabe? Então são essas alterações cardíacas, alterações... Eu já fiquei muito com alterações gástricas, né? Gastrosquisma, falocele, atresia de esôfago, já peguei criança com perfuração anal, já... Ai, eu vi uma criança com diálise peritoneal, que foi assim, o auge na minha carreira. Então são essas crianças... Eu estou agora com essas crianças de correção cirúrgica mesmo. Cirúrgica, né? E, amigo, onde que vocês têm campo de atuação como especialista depois de se formar? Diga aí pra galera. Amigo, o mundo é nosso depois de formado, sabe? Dominam tudo. A gente domina, porque assim, o nosso campo de estágio ele é basicamente como qualquer outro profissional. A gente pode trabalhar em creches, em escolas, né, acompanhando o crescimento e desenvolvimento das crianças, porque a neonatologia, não sei se eu deixei claro, mas a gente cuida de recém-nascidos de 0 a 28 dias. Claro que eles vão ficar mais de 28 dias na UTI, mas a literatura faz esse recorte de tempo. Então, a gente pode trabalhar em creches, em escolas, a gente pode trabalhar em maternidade, como na equipe de reanimação neonatal, porque para reanimar o neonato precisa de uma equipe específica para isso, só para reanimação neonatal. Então, a gente pode trabalhar em maternidade, em centro obstétrico, a gente pode trabalhar em hospitais, em alojamento conjunto, internação, a gente pode trabalhar em emergência, né? A gente pode trabalhar em ambulatório e em UTI. Nossa, muito diversificado, porque O tem mundo muita é gente nosso. que acha que é só UTI, né? Tem essa visão de que, é só UTI, fica restrito a Sim. UTI, né? E é sempre bom a gente ver, ouvir falar que, tipo, existem outros mundos dentro das especialidades, sabe? É muito bacana a gente conseguir entender isso para as pessoas ficarem, não, mas então eu não vou ficar restrito. Eu tenho Sim. várias opções dentro da minha especialidade. Sim. Maravilhoso. E a gente também atua na atenção básica, tá? A gente pode fazer puericultura, acompanhamento de pré-natal, a gente pode conhecer a criança desde a concepção até o seu nascimento. Então, não é só assim, eu sou neonatologista, trabalho só em UTI, não me mostra atenção primária. Não, a gente trabalha em todos os níveis de complexidade. Perfeito. Amigo, teve uma pergunta que uma moça fez aqui na live. Eu anotei, já ficou lá pra cima, mas eu anotei aqui. Ela perguntou, ela falou assim, que algumas residências são em saúde da criança. Se essas residências Sim. abrangeriam também a ANEL. Você sabe falar mais ou menos como que funciona? Você conhece alguém que faz? Sim, ó. Temos a residência em pediatria. A neonatologia é um ramo da pediatria, obviamente. Tem a pediatria e tem a saúde da criança e do adolescente. As pessoas que fazem a residência em saúde da criança e do adolescente, elas passam pela UTI neonatal. Mas é uma passagem rápida, não é específico de neonatologia. Porque a neonatologia é uma especificidade dentro de outra, né? A pediatria é uma especialidade. A neonatologia é uma especialidade de uma especialidade. Então, ele sai um enfermeiro generalista para atendimento, né, infantil, mas ele não passa muito tempo e ele não fica fixo numa UTI, como a gente passa 2 anos dentro de uma UTI neonatal. Então, tem essa diferença. Eles passam pela UTI neo. Eu conheci uma residente
que ela passou em neonatologia e passou em saúde da criança. Ela preferiu fazer saúde da criança porque abrangeria neo, mas não era tão específico, né? Geralmente as residências em pediatria, elas focam mais em pediatria mesmo, em lactentes, em pré-escolar, escolar, idade infantil. Eles passam na neo, mas não é um tempo muito grande, geralmente são 2 meses, 3 meses de rotação. Certo. Inclusive, gente, a gente vai ter uma live com um residente em saúde da criança lá do Paraná. Fiquem atentos aí nas próximas programações, que a gente vai falar também sobre saúde da criança e pediatria, que é diferente de neonatologia. Amigo, uma última pergunta que fizeram é sobre residências no geral, né? Se pode entrar grávida e então fica sendo enfermeiro, voltando lá no assunto, foi a Gil que perguntou. Então fica sendo enfermeiro pediatra, né? Quem faz saúde da criança. Sim, seria basicamente isso. Enfermeiro pediatra e enfermeiro neonatologista, 2 especialidades. Exato. Uma pergunta que fizeram era se na residência pode entrar grávida e se pode ficar grávida no meio da residência. Eu fui atrás de algumas informações, algumas experiências, não sei se você conhece alguma coisa diferente, se você souber, você pode falar. Assim, não existe nada em edital que impede de entrar em programa de residência grávida. Mas a gente vive num país, né, patriarcado reina, a gente sabe que talvez isso fosse difícil em processo de entrevista, essas coisas. Por conta de tudo isso que a gente vive cultural, né? Sim. E sobre ficar grávida durante o período da residência, existe a licença maternidade. Durante a licença maternidade, a residente recebe a bolsa normalmente, mas aí esse tempo que ela fica de licença, ela precisa repor depois. E aí esses meses que ficaria a mais, ela não receberia a bolsa, né? Porque o nosso programa tem validade de 2 anos, são 24 bolsas. Então, teria esse delay. Se você conhece alguém que ficou gestante? Não conheço que ninguém ficou grávida, mas no meu programa a gente tem um manual do residente. Lá fala que a residente que estiver grávida, ela tem sim o direito à licença maternidade, ela vai receber por isso, mas não especifica o depois, tá? Ela vai perder, 6 meses de licença, mas o que vai acontecer depois, esses 6 meses para ela repor, ela vai receber de onde? Esse dinheiro vai sair de onde, né? Esse dinheiro esse que nem tá saindo, né, amigo? Inclusive, atrasadíssimo. Ministério, amiga, a gente tá até sem ministro direito, eu não sei nem o que tá acontecendo. Meu Deus, a gente sabe nem pra quem cobrar. Tá difícil a vida. Mas, gente, olha, essas foram as perguntas que me mandaram. Amigo, teve alguma que você recebeu, que você não conseguiu comentar, que você queria comentar? Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, mandem aí no chat. Mandem. De início, eu queria... amigo, eu queria muito já deixar logo minha gratidão pelo convite, por você ter lembrado de mim, amigo que a gente nunca se viu pessoalmente, tá, gente? A gente só se conhece assim, virtualmente. Eu conheci ele quando ele... da amizade. Rômulo Passos nos uniu. E eu quero mandar assim, de início eu não vi muitas perguntas, assim, o que eu ia vendo, eu ia explicando no decorrer da minha vivência em neonatologia, mas eu tô vendo muita gente pedindo pra mandar beijo. A minha professora Renata Passinho pediu beijo, eu mandei beijo, minha irmã, minha família, meu pai, minha mãe, a galera toda, eu quero mandar beijo, muitos beijos, tô com saudade da Bahia, eu quero muito voltar pra Bahia, mas o coronavírus tá impedindo. Mas é basicamente isso. Uma das dúvidas, assim, amigo, que eu vejo muito quando me perguntam: você faz o quê? Eu falo, eu sou residente. Você é médico? Eu falo, não, eu sou enfermeiro. Porque eles acham que a residente é médico. Só médico faz residência. Então, o que pega mais para as pessoas externamente é o que é residência. O que você faz aqui? O que é ser residente? Aí quando eles veem meu perfil, enfermeiro, eles já chegam e falam bem assim: cara, você deve estar super cansado. Como é trabalhar com Covid? Como é essa linha de frente? Nem me pergunta o que eu faço, sabe? Eu já sou linha de frente porque eu sou enfermeiro e eu tô lá na zona de guerra. E as coisas não são assim, né? A gente tá num processo caótico, mas existem outras especialidades, outras crianças, outras pessoas, outras especialidades que precisam de uma atenção menos caótica do que o coronavírus. Mas... E a gente tem que lembrar, né, amigo, que também esse processo
essas doenças eles não param. Então, assim, é igual, por exemplo, o paciente oncológico, que é o que eu trabalho. Gente, não pode interromper tratamento, não pode interromper diagnóstico, tem que continuar. A gente está num processo difícil, mas a gente precisa atender esse tipo de paciente também. E são importantes eles procurarem os serviços de saúde. Sim, a minha R2 está falando aqui que a gente também pode ser empreendedor, a gente pode abrir empresa, né, de cuidados de criança, consultoria. A gente pode trabalhar, sabe, também, amigo, uma coisa importante é em representação de empresa. Por exemplo, a gente trabalha muito com maquinário, com bombas de infusão, bombas de seringa, bombas disso, bombas daquilo, seringa disso, seringa daquilo, equipo disso, equipo daquilo. Então a gente pode também ser representante das empresas nas unidades de saúde, revender, mostrar, vender mesmo os produtos específicos para neonatologia. Sim, perfeito. Minha professora Aqui, disse que a gente amigo, pode ó, ser pesquisador, a gente pode ser pesquisador, a gente pode ser o que a gente quiser. teve uma pergunta aqui, ó. Foi muito difícil Sim. o processo de estudar para residência durante o TCC? Amigo, faz de novo a pergunta porque cortou a sua fala. Foi muito difícil estudar para residência fazendo no período de fazer o TCC? Como é que foi? Amigo, então, o que acontece? O meu TCC foi pesquisa de campo. Eu fiz um trabalho voltado à emergência, porque eu queria ser emergencista, né? Aqueles. Aham. Então, eu fiz uma pesquisa de campo, eu ia para um hospital, para emergência, avaliar os níveis de liderança dos enfermeiros frente aos técnicos, porque nós somos líderes de equipe, né? Nós, enfermeiros, prescrevemos cuidados para que o nosso técnico, que nós mesmos realizamos esses cuidados. Então, o médico vem, prescreve suas medicações e os cuidados para aquela pessoa, ele é definido, prescrito, pensado por nós, baseado em ciência, certo? Então, eu ia para esse hospital fazer o meu TCC e eu tinha que estudar. Então, eu colocava fone de ouvido e assistia a aula em vídeo até o hospital. Ou uma das coisas que eu fiz, assim, amigo, que me ajudou muito e que eu dou conselho para quem tá começando, porque eu tenho paciência para quem tá começando, aquele, é que aproveite a graduação. Aproveite o que o professor pede para que você aprenda. Aproveite para aprender o que está sendo lecionado para você naquele momento. Esquece muito o futuro. O professor passou tal atividade, por mais simples que você acha que seja, faça essa atividade como se fosse a atividade que fosse salvar a sua vida. Porque esse processo de construção da faculdade, ele me ajudou muito no momento da minha prova. Foi difícil estudar para o TCC, construir o TCC e estudar para a prova, foi difícil, porque o meu TCC foi uma pesquisa de campo. Mas eu não queria dizer assim, amigo, eu não tive dificuldade, porque eu não tive muita dificuldade, mas eu não quero parecer arrogante. Eu tive muita ajuda das minhas orientadoras, mas eu consegui, de certa forma, conciliar a minha construção de TCC com o meu tempo de estudo. Arrasou. Amigo, olha só, a gente tem mais 7 minutos de live, temos duas perguntas aqui que são Sim. legais. Uma eu acho que você já respondeu, né? Que é da interação do enfermeiro com outros profissionais. Você comentou que trabalha todo mundo muito junto, né? Muitas vezes os médicos residentes, eles se acham um pouquinho, tá? Eles vêm querer dar um em você, mas você chega lá e fala, amor, dá licença do meu quadrado. Esse quadrado aqui é meu, não vem pisar não. Medicina, o que a gente tem a ver, né? Nunca nem vi. O quê? Nunca nem vi. E agora Mentira, uma veja pergunta bem. que eu achei legal aqui, Sim. sobre o contato com os pais da criança. Dos bebês. Amigo, Como funciona isso? muito. A gente tem muito contato com a família. A família, assim, ela faz parte de todo o processo. Lá na unidade onde eu estudo, não tá tendo agora por conta do coronavírus. Mas lá tem um grupo terapêutico com a família. A equipe, uma vez por semana, toda a equipe, médicos, enfermeiros, terapeutas, assistente social, fisioterapeutas, todo mundo se reúne com os pais para conversar, para entender, para saber como tá o processo. Porque, amigo, pense aí, a mulher chega para ganhar o bebê, né? Sabe que é um bebê que vai direto pro centro cirúrgico, ela só vai ver um minutinho ali na sala de parto e bem rápido, e se der, porque tem a criança que precisa ser entubada no colo e levar rápido, porque senão ela não fica muito tempo, né?
viva. E quando ela vai ver esse bebê de novo? Porque ela fez uma cirurgia, ela precisa de repouso, para depois ela conseguir ter alta, para ela ir para UTI, para ela visitar essa criança. Então, é um transtorno muito grande para a família. E a gente tem desde que eu entrei, eles sempre deixaram claro, olha, pense na família, converse direito com a família, escute o que a família tem a lhe dizer, pesquise, interrogue, faça da família parte da equipe, porque eles são parte da equipe, né, amigo? Sim. A família é parte da equipe. Então a gente tem uma interação lá onde eu estudo, né? Não posso dizer de maneira ampla, mas onde eu estudo, a gente tem uma interação muito grande com a família. Perfeito. Amigo, mais uma vez, muito obrigado. Gente, obrigado aí, professora do Stefano, que mobilizou a turma inteira. Fala aí, amigo, fala assim, ó. Manda beijo pra Franciele e Renata Passinho. Fala, Renata Passinho e Franciele, beijo. Renata Passinho e Franciele, vocês são maravilhosas, uns ícones. Eu amei a mobilização que aconteceu nessa live. Isso aí. Maria Cristina também é a coordenadora de enfermagem lá da Unisul. Coloquei ela pra mobilizar, ela mobilizou a galera toda. Nossa, perfeito. Foi incrível. Foi E, o auge, olha, queria amigo. dizer, gente, já teve a live de urgência e emergência, tá lá no meu IGTV, já teve sobre oncologia, também tá lá no IGTV. E domingo agora a gente vai ter live com a residente em cardiologia. Olha só que Arrasou. incrível. Cristina Yang, a própria aqui. Não, Gente, não, se quiser me elogiar, meu amor, elogie o meu cérebro. Gente, então cardiologia no domingo. Na quarta-feira teremos sobre saúde da família, que também é maravilhoso, inclusive também tinha vontade de fazer. E na sexta tem live com a residente em síndromes e anomalias crâniofaciais. É um programa da Maravilhoso USP esse, amigo? Esse é da USP? Exatamente. É. Ela é da USP Bauru, se eu não me engano. Isso, eu vi. Quando eu fazia a prova tinha essa especialidade mesmo. Então, a gente, fiquem ligados na programação das próximas lives. A gente vai ter mais em obstetrícia, vamos ter mais residente em urgência e trauma, saúde do idoso, saúde da criança também. Vão ser vários outros programas muito legais. Continuem acompanhando. E é isso. Muito obrigada, amigo, mais uma vez. Sucesso pra você. Amiga, eu posso mandar um último beijo? Eu acho que eu sou a Xuxa, né? Dá Eu vou mandar um beijo pra minha mãe, tempo, pro meu pai, vai. pra minha família e pra você. Eu quero mandar um beijo pra minha irmã, porque em todo o processo ela foi assim uma pessoa muito... Ela foi um pilar. E às vezes eu perco a hora porque eu acordo 4 horas da manhã pra ir pra residência, né, querido? A vida do residente é cansativa. E ela me liga, quando dá 4h30, 5 horas, ela me liga. Você conseguiu acordar? Já tá no ponto? E aí, como é que você tá? Então, todos os dias, ela é meu despertador, ela é assim, minha família inteira, meus irmãos, meu pai, minha mãe é incrível, meus sobrinhos, e tá todo mundo assistindo aí, hein? Beijo, 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 eu tô morrendo de saudade, eu amo demais vocês. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E eu vou deixar essa live salva também no IGTV, tá? Pra vocês assistirem depois, quem não conseguiu acompanhar. E é isso aí. Tchau. Beijo!